Meus irmãos, graça e paz, boa noite. É sempre um privilégio nós estarmos juntos aqui para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A minha oração é para que, assim como o Senhor Deus ao longo da semana tem falado ao meu coração por intermédio desta palavra, fale ao coração da igreja também. Eu quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 6, a partir do verso 66. Evangelho segundo João, no capítulo 6, e nós estaremos lendo do verso 66 até o verso 69. A você, internauta que está nos acompanhando, eu quero deixar aqui também a minha saudação e dizer aos irmãos que aqui estão que nós começamos hoje as nossas transmissões, ou retomamos o que há algum tempo atrás a igreja fazia. Então, se você tem algum familiar, algum amigo, o qual talvez não pode estar no culto presencial, depois vá no grupo da igreja, encaminhe, compartilhe o link que o irmão Bruno colocou lá, para que também outras pessoas possam ser alcançadas por intermédio da palavra do Senhor. Precisamos usar as ferramentas as quais o Senhor tem nos concedido nessa geração para proclamar a boa nova de salvação. Amém? Amém. Evangelho segundo João, no capítulo 6, a partir do verso 66, vai dizer assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Somente até aí eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, e juntos vamos orar pedindo a direção e orientação do nosso bom Deus para a exposição bíblica desta noite. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho bendito, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença para render graças ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Render graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Render graças, Senhor, porque, de fato, sem Ti, nós nada somos e nada podemos fazer, ó Pai. Nesta noite, o meu pedido, a minha oração, é que o Seu Espírito Santo nos quebrante e nos torne sensíveis a ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra, a qual vai ser exposta nesta noite. Senhor, se porventura tem algo o qual o inimigo quer usar para roubar a nossa atenção, para nos distrair, que neste momento o Senhor coloque por terra pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, se porventura os nossos corações estão ansiosos, preocupados, entristecidos, neste momento, ó Pai amado, que o Senhor traga calmaria à nossa alma, traga calmaria aos nossos corações, traga calmaria às nossas mentes, e nos torne, ó Pai amado, sensíveis ao Te ouvir por intermédio da Tua palavra. Que tudo, ó Pai, absolutamente tudo que eu falar nesta noite, venha única e exclusivamente do trono da graça, Senhor. E que venhamos ser como igreja edificados por Ti. Use a minha vida e a minha instrumentalidade, única e exclusivamente para a honra e para a glória do Teu santo nome, é que nós oramos. Amém. E amém. Meus irmãos, este texto o qual nós lemos, ele é um texto dotado de peculiaridades. Quando Jesus, ele questiona os seus discípulos, os seus 12, perguntando: porventura, queres também vós retirar, ou vocês também querem ir? E a resposta de Simão Pedro é uma resposta a qual chama a atenção da nossa atualidade e responde uma das perguntas cruciais que o mundo e as pessoas têm feito para nós como igreja, para os cristãos, que é a seguinte: por que é que nós devemos seguir a Cristo?
Quem nunca se questionou ou quem nunca foi questionado com essa indagação, por que seguir a Cristo? Diante de tantos conflitos, diante de tantos prazeres, diante de tantas coisas a quais nós encontramos e temos mundo afora, por que é que nós devemos seguir a Cristo? E Cristo Jesus vai responder essa pergunta neste diálogo, o qual ele vai ter e ele vai desenvolver com os seus mediante a sua palavra, e certamente responderá ao meu e o seu coração. Nós vivemos dias em que confessar publicamente a fé em Jesus Cristo exige coragem. Nós vivemos um tempo onde o mundo está cada vez mais hostil aos valores cristãos, os valores que foram deixados pelo nosso próprio Senhor para aqueles que querem seguir a Cristo, para aqueles que querem de fato viver uma vida em santidade. O Senhor Jesus, Ele já nos alertou em sua palavra que nada, absolutamente nada seria fácil, mas Ele diz para mim e para você, para que nós venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu, e assim como Ele venceu, Ele nos capacita, quando nele estamos, a vencer tais coisas. Quando nós falamos que o mundo está cada vez mais hostil aos valores, aos princípios éticos e morais, nós vemos uma peculiaridade interessante, porque por mais que exista essa hostilidade lá fora, quando as famílias, quando os pais, eles vão procurar ali um centro religioso, ou quando eles vão procurar um instituto de educação para colocar os seus filhos, geralmente eles procuram um instituto cristão. Eles procuram uma escola cristã. Por mais que eles dizem não acreditar em Deus, por mais que eles não vivam de acordo com a palavra de Deus, mas eles querem para os seus filhos não somente uma boa educação, mas eles querem uma educação pautada em princípios morais. Só que a ética moral do reino de Deus é totalmente diferente da ética moral que as pessoas estão pregando o mundo afora, do que as pessoas, os pseudos líderes religiosos das igrejas pentecostais e neopentecostais têm pregado hoje em dia, aonde a única preocupação deles não são com princípios, são simplesmente com ludibriar o povo. E conforme você for ludibriado para os líderes, está muito bom. Só que quando nós passamos a observar a palavra de Deus, quando nós passamos a ler a Bíblia, a maravilha do Evangelho é que essa verdade que liberta, alcança os nossos corações ao ponto de nos incomodar, e o nome disso é Espírito Santo, nos incomodar para que venhamos nos achegar a uma igreja bíblica, a uma igreja onde Cristo Jesus é o centro, a uma igreja onde a palavra do Senhor de fato é exposta num evangelho puro e simples, conforme nós estamos ao longo desses finais de semana falando e trabalhando. Meus irmãos, esse mundo hostil precisa conhecer a ética e a moralidade do reino de Deus, que é totalmente diferente, porque nós olhamos o Sermão do Monte e nós vemos ali Jesus estipulando, trazendo e nos ensinando sobre a moralidade do seu reino. Quando nós nos questionamos ou somos indagados do porquê que nós devemos seguir a Cristo, é simples, e esse é o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos nesta noite. Nós devemos seguir a Cristo porque somente Cristo tem a palavra de vida eterna. Meus irmãos, nenhum líder, nenhum filósofo, nenhuma religião pode oferecer vida eterna, mas Cristo Jesus, o Deus que nós servimos, Ele não só pode, como Ele nos oferece nesta noite o perdão, como Ele nos oferece nesta noite a reconciliação com Deus, como Ele nos oferece nesta noite a vida eterna. Então, por que é, pastor, que eu devo seguir a Cristo? Porque é, pastor, que eu devo seguir de fato esse Deus, o qual a igreja tem pregado sempre, tem falado sempre, porque somente este Deus tem a palavra de vida eterna, como nós vimos hoje pela manhã na escola bíblica dominical, onde levantou-se uma polêmica aqui, onde as pessoas foram questionadas, se não me falho, pelo professor Tiago, que todos os caminhos levam a Deus. E a Bíblia nos responde a esta indagação. Lá em João,
no Evangelho de João mesmo, nós vamos ter essa resposta em João 14,6, onde Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, existem diversas religiões, existem diversos líderes, existem diversas filosofias, aonde elas querem te trazer uma vida mais confortável, aonde talvez elas querem trazer uma certa reflexão para você, e você pode chegar lá no túmulo de Mahatma Gandhi, ele vai estar lá. Você pode chegar lá onde Maomé está, ele vai estar lá com as suas ossadas. Você pode ir lá, viajar lá onde Buda está, e Buda vai estar lá. Mas viaje para onde o nosso Senhor e Salvador foi sepultado. Vai estar escrito lá: ele não está aqui, ele ressuscitou. E é isso que nos diferencia daqueles lá de fora. É isso que nos diferencia das filosofias da humanidade. É isso que traz diferença para a nossa vida e para aquilo que nós cremos. É porque o nosso Redentor vive. E diante dessa resposta a qual o Senhor nos dá, de que o nosso Redentor vive, de que somente Ele tem a palavra de vida eterna, é que eu e você estamos aqui nesta noite. Muitas pessoas têm buscado sentido, ou melhor, têm buscado o sentido da vida nas riquezas. E aí, como eu já disse aqui outrora, fica que nem aqueles ratos na sua roda, o hamster, corre, 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 não sai do lugar, porque tem buscado o preenchimento do vazio que existe no coração e na alma deles, nas riquezas. Muitas pessoas têm buscado sentido na vida nos prazeres momentâneos, afinal de contas, têm cada dia mais se inclinado para as drogas, se inclinado para uma vida de bagunça, uma vida desordenada, buscando talvez a satisfação, ou buscando um prazer momentâneo, simplesmente para que na sua mente ou no seu coração, aquele hormônio da felicidade que o nosso cérebro libera em momentos como esse. Só que até isso é passageiro. E tais pessoas, conforme vão caminhando, cada vez mais e mais precisam buscar ou elevar o nível para satisfazer os seus desejos, ou para satisfazer ou responder essa pergunta: aonde está o sentido da vida? Alguns têm buscado em ideologias, e a grande chave do cristianismo, meu irmão, é que eu não preciso chegar aqui e levantar uma bandeira, como fizeram há um tempo atrás, dizendo que vida negras importa. Eu não preciso levantar uma bandeira aqui dizendo que um certo grupo de mulheres importa, dizendo que um certo grupo desabastado socialmente importam. Eu não preciso, porque a Bíblia e o Evangelho que eu sigo me diz que seja você preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, a sua vida é importante e você importa, meu irmão. Eu não preciso trazer aqui ou levantar uma bandeira dizendo que a mulher importa, homem importa, isso importa, porque independente da sua sexualidade, independente daquilo que você é, para Deus você importa, para Deus você é importante, porque somente este Deus tem a palavra de vida eterna. E quando eu leio a Bíblia e sigo aquilo que o Senhor colocou para eu seguir, eu entendo que independente do credo, independente da opção, independente de quem seja o meu semelhante, o meu próximo, eu preciso amá-lo como Cristo amou. Por quê? Porque amar é diferente de concordar ou compactuar. Talvez você pode ter ouvido dizer ao longo da sua vida e da sua caminhada cristã: mas Jesus andou com aqueles que estavam à margem da sociedade. De fato, Jesus olhou para esses sim. Só que em nenhum momento da história do cristianismo, e aqui eu estou falando de documentos comprovados, tá? Não estou falando de achismo, porque o pastor aqui não trabalha com achismo. Eu trabalho com aquilo que é, e vocês me conhecem como igreja. Dentro daquilo que nós conhecemos, não tem nenhum documento, nenhum registro na história que Jesus deitou-se com uma prostituta. Mas a sua palavra alcançou a prostituta.
Em nenhum momento da palavra de Deus está dizendo que Jesus, ao andar ou ao salvar ali o ladrão, ele precisou roubar. Muito pelo contrário. Em nenhum momento aqueles que foram alcançados por Jesus, que estavam à margem da sociedade, corromperam o nosso Redentor. Muito pelo contrário, meu irmão. O que a Bíblia vai dizer? Aquele que minta, agora não mente mais. Aquele que rouba, agora não rouba mais. Porque encontrar-se com Cristo, encontrar-se com aquele que tem a palavra de vida eterna, traz para mim e para você transformação, regeneração, traz para mim e para você mudança de vida. Meu irmão, preste bem atenção, porque isso é muito sério, porque tem muitas pessoas sentadas nos bancos das igrejas, que estão caminhando em direção ao inferno. Não se fala mais nisso porque não dá dinheiro, mas aqueles que são comprometidos com a palavra de Deus, precisam alertar que existe sim céu e inferno. Existe, não da forma deturpada que as pessoas muitas vezes estão pregando aí afora, não. Mas aqueles que rejeitam o nosso Redentor, aqueles que rejeitam a Cristo, têm de fato os esperando a condenação eterna. Muitos que buscam a resposta para essa pergunta nas ideologias, ao longo do tempo, entendem que até as suas ideologias são ideologias fracas, são ideologias que facilmente são colocadas por terra, porque Cristo somente pode satisfazer ou saciar a sede da nossa alma. Bom, meus irmãos, como um náufrago no mar não se contenta com a água salgada, o ser humano não se satisfaz com os prazeres deste mundo. Porque nós fomos feitos e criados para nos relacionarmos com o nosso Redentor. Nós fomos feitos e criados para caminharmos com Cristo. E quando nós caminharmos com Cristo e nos tornarmos íntimos dele, ele e simplesmente ele será suficiente para a minha e para a sua vida. E aqui, diante disso, levanta-se a segunda pergunta ou o segundo questionamento. Por que Cristo? Por que é que eu devo seguir a Cristo? E o segundo ponto desta mensagem nos mostra que nós devemos seguir a Cristo, porque Cristo é o único caminho para Deus. Conforme eu disse aqui em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, hoje muitas pessoas têm buscado em diversos caminhos a salvação. E eu não respondi pela manhã, mas responderei agora a indagação que levantou-se aqui. Sabe por quê? As pessoas têm buscado em diversos caminhos a salvação? Porque o ser humano, ao ser criado, ele foi criado para relacionar-se com o Criador. A queda, o pecado, rompeu isso. Por isso precisou de Cristo Jesus, para que Cristo Jesus, de forma imaculada, vertesse o seu sangue imaculado na cruz, e aquele sangue imaculado de Cristo Jesus nos religasse novamente ao Pai. Ou seja, Cristo Jesus é a ponte que nos liga novamente a Deus, porque somente Cristo é o caminho, somente Cristo é a verdade. Dentro desta necessidade que o homem tem de voltar-se para algo maior do que ele, com a deturpação por conta do pecado, o ser humano tem buscado em lugares errados, em pessoas, tem buscado em tantas outras coisas, aquilo que somente Cristo tem para mim e para a sua vida, meu irmão. Talvez você está aqui nesta noite, e talvez, assim como o pastor um dia, ou como muitos de nós, talvez você também buscou em muitos outros lugares, e nesta noite Deus te conduziu até aqui, para que você pudesse ouvir e entender que somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E somente Ele tem a palavra de salvação para você. Somente Ele pode preencher o vazio da sua alma. Somente Ele
pode trazer aquilo que por tanto tempo você tem procurado. Todas as religiões tentam alcançar a Deus por obras, por merecimento. Todas as religiões trazem consigo uma meritocracia humana. Em conversa com um missionário que estava indo lá para o Iraque, quando eu fui pregar lá no Fazenda Velha, nós estávamos conversando e eles, o pastor Werner, alguns pastores, foram lá em São Paulo numa mesquita e conversando, perguntando para o sheik a respeito de como é que no islamismo eles poderiam alcançar o favor de Deus e serem salvos. A resposta do sheik foi: você precisa se esforçar muito para merecer a salvação. E sabe qual é a graciosidade do Evangelho? Todo o esforço, tudo aquilo que precisava ser feito para que eu e você alcançássemos a salvação, já foi feito por Cristo Jesus na cruz. Tudo aquilo que outrora precisava ser feito, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo já fez, meu irmão. Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as maldições hereditárias, Ele levou sobre si todas as transgressões, Ele levou sobre si o meu e o seu pecado, passado, presente e futuro. Ele levou sobre si a condenação que estava fadada a mim e a você. Ele levou sobre si tudo, absolutamente tudo, para que eu e você tivéssemos vida, e vida eterna, vida em abundância, meus irmãos, não como o mundo dá, não momentos de prazeres, não simplesmente momentos aos quais iremos extravasar e nos sentir bem, não, nós vivemos uma constante alegria, porque a minha e a sua alegria não está nas nossas forças, não está nas nossas mãos, não está nas circunstâncias da vida, está única e exclusivamente em Cristo Jesus, aquele que nos salvou. A minha e a sua alegria está na salvação. Pastor, quer dizer então que nós não vamos nos entristecer? Como outrora, ou como os pseudos líderes aí pregam: venha para Jesus porque Jesus te ama, venha para Jesus porque a sua vida vai ser mil maravilhas. Não acredita nisso não, vai ler a Bíblia. Venha para Jesus, porque independente da adversidade, a alegria da salvação vai te manter em pé. Venha para Jesus, porque independente das tristezas, independente do luto, independente do que aconteça contigo, Cristo e a alegria da salvação vai fazer você prosseguir. Venha para Jesus, porque Jesus te amou primeiro. Venha para Jesus, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Num mundo cheio de inverdades, num mundo cheio de filosofias, num mundo cheio de coisas, somente o Senhor pode transformar a minha e a sua vida. E nesta noite o convite do Senhor é para que nós venhamos nos lançar em seus braços e entender que somente Ele tem a palavra de salvação. Meu irmão, seguir a Cristo é abandonar a confiança em si e colocar a fé no nosso Senhor e Salvador. Meu irmão, seguir a Cristo é abandonar o seu alter ego. Seguir a Cristo é abandonar as suas convicções. Seguir a Cristo é abandonar aquilo que você tem como verdade. Seguir a Cristo, meu irmão, é abandonar toda e qualquer prepotência, toda e qualquer arrogância, porque seguir a Cristo e ser arrogante, essas duas coisas não caminham juntos. Seguir a Cristo e ser prepotente, essas duas coisas não caminham juntos. Seguir a Cristo e ser egoísta, essas duas coisas não caminham juntos. Seguir a Cristo, meu irmão, e bater no peito e dizer: mas eu estou certo e na minha razão. Tá bom, Cristo Jesus tinha algum pecado? Cristo Jesus podia virar para o Pai e dizer: eu estou certo e na minha razão. O Tiago que vá para a cruz. O pastor Tarek que vá para a cruz. Você que está sentado aí que vá para a cruz. Ele fez isso? Pelo contrário, Ele humilhou-se ao ponto de esvaziar-se da sua glória, tomar forma de homem, habitar entre nós e morrer da pior morte possível para a sua época, que era crucificado.
mesmo tendo o seu direito, mesmo sem dever absolutamente nada, ele tomou o meu e o seu lugar. E aí nós ainda hoje batemos no peito, querendo buscar ou achar certo e errado. Nós batemos no peito, querendo ser orgulhosos. Nós batemos no peito e esquecemos que o nosso modelo e o nosso exemplo simplesmente foi calado como um cordeiro vai para o matadouro, enfrentar aquilo que era para mim e para você, mas ele tomou o meu e o seu lugar. Então preste atenção, porque seguir a Cristo é abandonar a confiança em si. Se você acha que você é bom, se você acha que pela força do seu braço, do seu trabalho, ou pela quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, você está seguro, eu quero te dizer que tudo isso, diante de Deus, não passa de trapo de imundícia. Porque aqui dentro, meu irmão, seja a pessoa mais simples, o gari, ou aquele que cata reciclagem na rua, e o presidente da república, os dois quando entram aqui dentro, são a mesma pessoa. Os dois quando entram aqui dentro são iguais, porque não existe distinção no reino de Deus. Não existe maior ou menor no reino de Deus. Muito pelo contrário, no reino de Deus, aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Aquele que quer ser servido, sirva. Esta é a ética moral do reino de Deus. Não é riquezas, não. E não tem problema, meu irmão, você ser abastado financeiramente. Mas não é sendo ludibriado ou como pregam aí fora, não. Vai estudar, vai se qualificar. No seu trabalho, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor, que um dia o Senhor vai te honrar. Seja fiel naquilo que o Senhor te chamou para ser fiel. E Deus vai abrir as portas do céu. Deus não fica devendo nada a ninguém. Agora, não é isso aí que vai te levar para o céu. É o nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Terceiro ponto, terceira resposta para a nossa pergunta. Por que é que eu devo seguir a Cristo? Porque seguir a Cristo transforma a nossa vida hoje. 2 Coríntios 5,17, ele vai trazer uma mensagem importante dizendo: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ah, meu irmão, Cristo não apenas nos dá promessas futuras, não. Ele transforma a nossa vida no presente, nos concedendo paz. Quantas e quantas pessoas não conseguem simplesmente deitar na sua cama, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Quantas pessoas têm desenvolvido e sofrido de ansiedade ao ponto de passarem semanas sem dormir, preocupados com o que vai acontecer? Quantas pessoas estão presas em uma depressão profunda e não conseguem ter paz em seu coração porque estão presas no passado? Quantas e quantas pessoas estão cativas porque não foram encontrados por este Cristo que liberta? Meu irmão, eu vou reiterar o que eu disse domingo passado. Seguir a Cristo, ser cristão, não é que a partir de agora você vai ter um livro de regras. Posso, não posso. Posso, não posso. Isso eu posso, isso não posso. Se você achar na Bíblia isso, me mostra que eu mudo a minha concepção. Mas todas as vezes que eu li até hoje, eu não achei esse joguinho de regras lá na Bíblia, não. Seguir a Cristo, meu irmão, não é posso e não posso, não. Seguir a Cristo é ser livre. Chega em alguém que fuma há mais de 20, 30 anos e fala: fica essa semana sem fumar. A pessoa talvez vai ficar ali uns 5 minutos, ou se a empresa que ele trabalha for muito rígida, ele consegue talvez passar o dia, mas no almoço ele tem que parar para acender um cigarro. Aí eu pergunto: isso aí é ser livre? Isso, aos seus olhos, na sua concepção, é liberdade? Se isso é liberdade, meu irmão, tem alguma coisa muito errada com você. Ser escravo do alcoolismo, ser escravo, ser alcoólatra, visita lá uma clínica de recuperação, visita os alcoólicos anônimos,
E aí você vai ver o que é ser escravo. Pessoas perdem família, emprego, seus bens e vão morar na rua por conta disso. E isso é ser livre na sua concepção? Se isso é ser livre, meu irmão, tem alguma coisa muito errada com você. Talvez ao longo da sua vida, você falou, eu não vou seguir a Cristo, porque seguir a Cristo é esse livro de regra, posso e não posso. Não, meu irmão. Você pode todas as coisas, mesmo que nem todas vão lhe conver. Algumas coisas não vão ser convenientes para você. Mas você pode todas as coisas. Só que, mesmo podendo todas as coisas, eu abro mão daquilo que um dia pode me aprisionar. Mesmo podendo todas as coisas, eu entendo que Cristo é suficiente para o meu coração. E ao abrir mão dessas coisas, eu não sinto falta, porque Cristo supre todas as minhas necessidades. Meu irmão, se você tem sofrido, e se no seu coração você não tem tido paz, eu quero dizer para você, que Cristo pode transformar a sua vida hoje, e trazer calmaria a essa tempestade que está na sua mente e no seu coração. Cristo, Ele dá um propósito para mim e para a sua vida. As pessoas estão simplesmente vivendo a vida. Ou, como diz aquele cantor gospel lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E as pessoas vão, deixa a vida me levar. E a vida vai levando, a vida vai levando. E aí você pergunta, qual é o propósito da vida? De verdade, vocês nunca se questionaram? Será que viver é simplesmente acordar, trabalhar, aí final de semana eu compro lá minha cervejinha, compro lá uma carne, faço aqui um churrasquinho, vejo os meus amigos, durmo, no outro dia eu acordo, trabalho, recebo, pago minhas contas, fiquei sem dinheiro, vou ter que trabalhar de novo, e assim, a vida é só isso. Gente, se você nunca se questionou sobre isso, eu sinto em dizer, mas você é extremamente medíocre. A sua mente é extremamente medíocre, porque a vida é muito mais do que simplesmente acordar, pagar conta, trabalhar, acordar, pagar conta. A vida vai muito além disso. Só que quem dá propósito e direção à nossa vida é esse Deus grandioso que nós servimos. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele também nos dá uma nova identidade. Ou seja, outrora eu roubava, eu mentia, outrora eu era explosivo, eu era briguento, outrora eu compactuava com as coisas lá de fora, só que, ao encontrar Cristo Jesus, Ele trouxe paz e calmaria à tempestade do meu coração. Ele deu um propósito para a minha vida, Ele me deu direção para eu seguir, e Ele me concedeu uma nova identidade, porque eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e em Cristo eu sou uma nova criatura. Meu irmão, hoje, se você está em Cristo, ninguém pode te apontar ou te acusar do seu passado, e se o inimigo quiser usar alguém para fazer isso, diga para essa pessoa, eu não vivo mais lá, porque Cristo me transformou, e eu sou uma nova criatura. Mas para que você diga isso, de fato, você precisa sair e desprender-se do passado, para que você possa viver o extraordinário, para que você possa viver o sobrenatural, para que você possa viver o propósito e a direção que Deus tem para a sua vida. E quando eu falo em viver o extraordinário, o sobrenatural, eu já disse isso aqui uma vez, não é que você vai ficar pulando igual pipoca, ou falando aí uns trem que ninguém entende, vai dar mortal aqui no meio, não, isso aí é meninice, é sem vergonhice o nome disso aí, tá? Viver o extraordinário, viver o sobrenatural, é você experimentar do perdão. Sabe aquela pessoa que até hoje você não conseguiu perdoar? Pois é, agora você é uma nova criatura e Deus vai te capacitar a perdoá-la. Sabe aquela reconciliação com a sua esposa, com o seu marido? Pois é, agora você é uma nova criatura. E mesmo que você diga, eu estou certa no meu direito, a ética moral do reino de Deus não é assim.
E o Senhor vai te capacitar a reconciliar-se com aqueles que você ama. Sabe os seus familiares que talvez você não fala há muito tempo? Agora você é uma nova criatura. E Deus vai te capacitar a experimentar da reconciliação. Meu irmão, experimentar o sobrenatural é ter a sua vida transformada por esse Deus. É experimentar da libertação. Experimentar e viver o sobrenatural é entender que agora nós somos uma nova criatura. E ao sermos uma nova criatura, o nosso temperamento mudou. As nossas atitudes precisam mudar. Fácil não é, meu irmão. Eu luto comigo até hoje e vou lutar até o dia da minha morte. E provavelmente você luta com as suas dificuldades e os seus pecados. E vai lutar até o dia da sua morte. Só que eu vou dizer um negócio. Nesta noite Cristo está aqui. E por meio da sua mensagem, nos encoraja a sermos moldados e transformados por Ele, para fazermos escolhas que agradam e glorificam ao nosso Deus. Meu irmão, aonde Cristo reina, há mudanças visíveis. Tá? Não adianta você falar que você é cristão, que você professa a fé, que você teve um encontro com Deus, mas se eu chegar lá na sua casa e perguntar para sua mulher, ela vai falar, nossa, ele é tudo menos crente. Ou chegar lá no seu trabalho e falar, nossa, esse aqui é o mais boca suja que tem aqui. Pede dinheiro emprestado, não paga ninguém. É mentiroso, é briguento, é isso, é aquilo. Não sei como não mandaram ele embora ainda. Isso aí não é ser cristão. Porque Cristo, ou melhor, porque aonde Cristo habita, existem mudanças visíveis. Aonde Cristo habita, Ele cura as feridas da alma. E Ele começa a curar e a restaurar de dentro para fora. Aonde Cristo habita, Ele restaura famílias que foram destruídas, perdidas, que estão à beira de um colapso. Aonde Cristo habita, existe restauração. Aonde Cristo habita, existe corações quebrantados e transformados. Então, quando você se perguntar, ou quando alguém lhe perguntar, por que eu devo seguir a Cristo? Lembre-se, porque somente Cristo tem a palavra de vida eterna. Porque o Cristo é o único caminho que leva a Deus. Porque seguir a Cristo transforma as nossas vidas hoje. E transforma a nossa eternidade. Porque se estávamos condenados e fadados à morte e ao fracasso, aonde Cristo habita, agora nós passamos a ser coparticipantes e herdeiros, porque Cristo passou a habitar em nossas vidas. E desfrutaremos da sua presença de forma plena na eternidade, quando Ele voltar de forma visível para todos, ou quando Ele voltar para nós de forma individual, chamando a cada um para entrar no seu reino e morar com Ele. Eu quero concluir trazendo 3 aplicações para as nossas vidas. Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam ir embora. E hoje, o mesmo Cristo que está aqui no nosso meio, pergunta para nós, vocês também querem ir embora? E diante desta pergunta, será que nós, como Pedro, podemos responder? Para onde ou para quem nós iremos, se somente tu tens a palavra de vida eterna? Meu irmão, independente de onde você está andando, independente da filosofia que você está seguindo, independente daquilo que talvez você esteja acreditando, eu quero dizer para você que somente Cristo tem a palavra de vida eterna. E eu quero lhe perguntar nesta noite, você já decidiu por seguir a Cristo? Se a sua resposta diante desta pergunta do pastor foi sim, pastor, eu já decidi seguir a Cristo, eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu quero encorajar você a permanecer firme,
Se outrora você se afastou dos caminhos do Senhor, se outrora você afastou-se da presença do Senhor, eu quero dizer para você que Deus te trouxe hoje aqui para que você experimente de uma reconciliação, pois o Pai está de braços abertos para te receber. Agora, se a sua resposta for não, pastor, eu ainda não decidi seguir a Cristo, eu quero dizer para você nesta noite, não deixe para amanhã ou para depois o que você pode fazer já, porque nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã, nós não sabemos o que nos espera quando nós sairmos daqui, e eu quero chegar no céu, meu irmão, e poder contemplar cada rosto que eu estou vendo aqui. Eu quero poder chegar no céu e dar um abraço em cada um de vocês. Mas para que isso aconteça, nós precisamos crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue a ministrar e a falar em cada coração.